Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. E o objeto de conhecimento, reações químicas e suas equações. E o detalhamento, balanceamento de oxidação, redução. Então, agora vamos para a nossa aula. Olá, meus queridos! Olha esta imagem que nós temos aqui, né? Nós temos um barco aí oxidado, ou seja, a gente consegue ver a ferrugem nele, né? E não só no barco como um todo, mas no motor, né? Então você consegue ver lá atrás, né? Como a gente tem ali as hélices também. Então toda a parte da carenagem dele já está comprometida. Claro, se eu quisesse recuperar, existe todo um processo de recuperação onde eu tiro essa camada superior. Mas é muito importante você entender sobre essa ferrugem, o que fez esse processo acontecer, né? Então nós vamos falar aqui nessa aula sobre essas coisas, o que é oxidar, o que é reduzir, será que existe um processo de reverter isso? E principalmente como isso se dá numa reação química. Então nós vamos analisar tudo isso hoje, então presta bastante atenção e vem comigo. Então vamos lá. Então olha aí, nós temos um pequeno detalhe aí que você está vendo da hélice, né? Essa hélice, ela tem umas pecinhas ali, como você pode ver, né? E aí o texto está falando assim, o que é ânodo de sacrifício e sua importância para o barco? Porque não esqueça que barco está na água. Então, se o barco está na água, ele tem ali o potencial de oxidar. O que é oxidar? É tirar elétrons. Então, nesse caso aqui, o que acontece é que essas plaquinhas que nós temos ali, elas vão ser usadas como sacrifício, tá? Então, elas vão estar no lugar do outro metal ali e vão oxidar. Já o outro, entenda o seguinte, a gente vai falar o que é oxidar, o que é reduzir, mas o contrário de oxidar é reduzir. Então, se um oxida e fica com aquela aparência que você acabou de ver, o que reduz não vai mudar, vai continuar da mesma forma. Então, por isso que quando existe um objeto em água, e a gente está falando de navios, eles vão ter essas plaquinhas para assegurar de que ele não será oxidado. É um meio de proteção. Mas se você quiser saber mais sobre isso, sobre ânodo, aí é um outro conteúdo, uma outra oportunidade, dá uma pesquisada sobre pilhas, e aí você vai se aprofundar mais sobre este conteúdo, ou eletrólise também pode ser. Mas vamos nos aprofundar sobre o que seria oxidação e redução, mas para isso a gente precisa lembrar algumas coisas, e é isso que nós vamos ver agora. Dê uma olhada. Então, todos os componentes da natureza, tá? Eles vão fazer ligações químicas. Mas por que eles fazem ligações químicas? Por causa de uma teoria chamada teoria do octeto. Esse é um principal fundamento da química que explica como os átomos se estabilizam. Mas, professor, como assim se estabilizar? Para você entender mais ou menos, é como se eu tivesse um elemento químico, tá? E esse elemento químico, ele tem uma camada. Você já deve ter visto isso em algum momento. Essa camada, ela tem vários espaços vazios, tá? Então vamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem vários espaços vazios. Em uma camada ele pode ter 8. Em outra camada ele pode ter apenas 2 espaços vazios. Mas o que preenche esses espaços vazios é o que nós chamamos de elétrons, tá? Então esses espaços vazios são preenchidos pelos elétrons. Só que nós temos elementos que não têm tudo isso completo, tá? Então, neste caso aqui, no primeiro caso que você está vendo, eu tenho uma camada
onde tem 8 espaços, mas tem apenas 6 elétrons. Dessa forma, é necessário que ele ganhe mais 2 elétrons. Então, alguém ou alguma coisa vai dar estes 2 elétrons para completar. E aí ela vai se estabilizar, tá? Da mesma forma, este outro exemplo aqui atrás, que é o exemplo 2, alguma coisa vai dar este elétron. Então, aí vai estar completando. Um outro exemplo que eu posso estar dando para vocês é mais ou menos da seguinte forma. Eu tenho aqui um elemento que ele tem uma camada e mais outra camada, tá? E aí o que acontece? O átomo aqui de dentro, ele tem 8 espaços vazios. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já o de fora, ele, apesar de ter muitos espaços vazios, ele tem apenas um elétron, tá? Então, imagina vários espaços vazios. Eu vou colocar aqui várias bolinhas. Só que, apesar dele ter só um elétron, dentro ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Ou seja, o círculo de dentro, né, que é uma camada mais interna, precisa apenas de um elétron, tá? Então, o que pode acontecer aqui, quer dizer, vamos colocar para você entender mais claro, ele tem 8 elétrons na camada mais interna, e na externa ele tem aqui um apenas. Já este do lado esquerdo, tá? Este do lado esquerdo, ele tem 6 elétrons e ele ganha 2 elétrons. Então, lembra que, como é a teoria do quinteto, ele tem que ter 8 elétrons. Então, o que esse elemento 2 aqui vai fazer? Como ele já tem 8 interno, ele vai perder o externo. Como assim? Ele vai perder essa camada, tá? Ele vai perder esta camada. E este elétron que estava aqui, ele vai ser doado para outra pessoa. Que é o que está acontecendo neste caso. Ah, professor, calma. Eu preciso de uma forma mais clara para entender isso. Não tem problema. Eles fazem isso através de ligações químicas. Como nós temos aqui a ligação iônica. A ligação iônica, o que acontece? Nós vamos ter uma espécie que vai doar elétron. Então, essa bolinha aqui, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas aqui, onde elas têm os elétrons dentro, tá? Elétron, 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 elétron e elétron. Só que ele tinha um elétron aqui, ó. Então, para ele, deixa eu colocar mais um elétron aqui, né? Que são 8. Só que para ele, é melhor ele perder este elétron que está sozinho aqui, tá? E esse elétron aqui sair, para que ele fique com esses 8 elétrons aqui na camada mais interna, do que ele ganhar vários outros elétrons, que aí vão completar essa mais externa, tá? Então, é isso que ele faz, ele doa este elétron para um outro elemento que tinha apenas 7, ó. 2, 4, 6, 7. Faltava apenas um. Ah, professor, mas por que isso acontece? Porque ganhar ou perder elétrons tem a ver com energia, tá? Tem a ver com energia. Então, se eu estou doando um elétron, significa que o outro está pegando por energia. Então, se eu perco 8 elétrons,
é muita energia comparado apenas com uma. Por isso que para ele é melhor ele ou doar 4, que é o limite, ou perder 4, que também é o limite. Tá? Isso numa ligação tradicional. Tudo bem? Então aqui é só uma pincelada, porque você já deve ter visto isso em outro momento. Então aqui é um tipo de ligação. Aqui é uma ligação iônica. Então aqui esse vai ficar positivo, que é chamado de cátion. Tá? Cátion, ou seja, perde elétrons. E esse é o ânion, que vai ficar negativo, que ganha os elétrons. Tá? Claro, gente, isso aqui é só uma base para o entendimento. Vamos continuar. Na imagem 2, a gente tem as ligações covalentes, que diferente da ligação iônica, que um doa e o outro recebe, na ligação covalente eles compartilham. Então, note que aqui, ó, eu tenho 2, isso na mais externa, tá? Lembra que a gente está olhando só para a mais externa, não para as internas. Na interna eu tenho 2 elétrons, na externa eu tenho 2, 4, 6. Faltam quantos? 2. Então ele compartilha esses 2 com o carbono, tá? Da mesma forma aqui do outro lado, 2, 4, 6 e pega 2 do carbono. Só que o carbono vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, lembra que eu falei que eu não conto as internas? Então, não vou contar essas duas aqui, nem essa aqui, nem essa aqui. Ah, professor, então ele tem só 2 e mais 2? Exatamente, olha aí como você está prestando atenção. Então, nesse caso, ele vai precisar de 4. Mas lembra, ele ganhou 2 aqui, ó, do oxigênio, mais 2 do oxigênio, totalizando 8. Por isso, teoria do octeto. Então, compartilhar é exatamente como a gente faz, né? Vamos dizer que eu compro uma coisa, né? Um PlayStation. Se eu dividir com um amigo, o PlayStation não é meu, nem é dele, é nosso. Entendeu? A gente vai na camaradagem compartilhar esse PlayStation. Beleza? Então, é isso que acontece aqui, esse compartilhamento. Então, na tabela periódica, os elementos são divididos da seguinte forma. A família 1, todos têm um elétron. Então, todos preferem perder 1. Já na 2, todos têm 2 elétrons. Então, todos preferem perder 2. Na 3, tem 3, preferem ter 3. Tá? Aqui também pode aparecer como 13. Tá? Na 4, pode ganhar ou perder 4. 4. Na 5, ganha 3, tá? Aqui seria o negativo, menos 3. Aqui, menos 2 e menos 1, porque aqui são 6 e aqui são 7, porque todos querem 8 elétrons na camada de valência, tá? Aí, nessa família aqui, ela é chamada de 18, 8A ou 0, tá? Ele já tem 8. Então, todos os elementos químicos, eles querem estar aqui semelhantes a esses compostos, tá? Então, esses aqui que são os gases nobres, eles não fazem ligações, tá bom? Então, é muito importante você entender isso. E quando a gente está falando desse positivo, desse negativo, né? Nós estamos falando aí de número de oxidação, tá? Então, esse número de oxidação é oxidar, que é a carga de um elemento quando ele adquire, tá? A carga, né? Ao estabelecer uma ligação química. Então, tem vários elementos químicos que nós teremos cada um a sua carga. Então, dê uma olhada aí. O número de oxidação, como você pode ver aqui, ele nos metais do grupo 1 é mais 1, no metais do grupo 2 é mais 2. O hidrogênio é mais 1, mas também em determinadas situações pode ser menos 1. Isso vai depender do contexto. Oxigênio menos 2, alumínio é mais 3. Então, aqui a gente tem alguns elementos específicos que, claro, você vai acompanhar aquela tabela que eu acabei de mostrar para saber os elementos e as cargas, mas aqui tem alguns que são casos especiais. Por exemplo, o alumínio continua seguindo a regra, mas a partir do zinco, que é um metal que está ali no meio, ele é mais 2. O cádmio é mais 2 também, o flúor é menos 1 e a prata é mais 1.
Então aqui são alguns NOx que é importante você estar atento, mas é importante entender o que é esse número de oxidação. Então vamos entender o que é oxidação em si. Oxidação é o processo químico que ocorre quando um átomo, um íon, uma molécula, perde elétrons, tá? Então, se oxidação é quando perde, quando ganha, é o quê? Dê uma olhada. Quando ganha, é um processo chamado de redução. Então, numa reação química, o que a gente vai ter? Nós temos A e B, que vai ocorrer uma reação química, onde ele vai virar o quê? A mais e B menos. Então, oxidação a gente acabou de ver que é perder elétrons. Então, redução é ganhar elétrons, diminuindo assim o seu estado de oxidação. Professor, como assim diminuindo? É porque vamos dizer que eu tenho a reta dos números aqui. E para cá são os números negativos. Menos 2, menos 1. Aí vem 0, mais 1 e mais 2. Quanto mais eu venho para a esquerda, mais eu estou reduzindo. Quanto mais eu estou indo para a direita, mais eu estou oxidando. Então, note aqui que o A, né? O A, o que está acontecendo? Ocorreu uma reação, o A ficou de 0, foi para mais. Então, ele saiu de 0 e quando aparece mais e não aparece o número, é mais 1, tá? Então, ele virou mais 1. Então, ele aumentou o número de oxidação. Então, ele oxidou, ele perdeu elétrons, tá? É um processo chamado de oxidação. Já o B, ele saiu de 0 para menos 1. Ou seja, ele ganhou elétrons, ele passou por um processo de redução. Isso é muito importante você entender. Porque a partir do momento que a gente começa a falar sobre balanceamento de oxidação e redução, você vai precisar saber o que reduz, o que oxida. Mas falando de balanceamento, você precisa lembrar o que é um balanceamento. O balanceamento normal, ele é para garantir que os átomos presentes na equação estarão em o mesmo número nos reagentes e no produto. Esses números são correspondentes a átomos, tá? Então, só vamos lembrar um negócio. Se eu tenho CO2, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 elementos, tá? Então, eu tenho 2 elementos, que são o oxigênio e o carbono, e eu tenho 3 átomos. Ou seja, é um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, o nosso objetivo com o balanceamento normal é balancear isso, tá? Que são os átomos. Dessa forma, eu não vou mexer nesse número, apenas no que está aqui atrás, tá? Então, assim, eu estou falando o seguinte, eu vou olhar antes e vou ver depois. Então, nitrogênio tem 2 aqui, antes. Depois, ele tem 1, quando não aparece é 1. Então, dessa forma, eu preciso transformar esse 1 em 2. Quando eu coloco 2 aqui, eu estou falando o quê? Que eu tenho NH3, NH3. Então, eu tenho aqui 2 NH3. Com esses 2 NH3, o que vai acontecer? Agora, eu tenho 2 nitrogênios. E aqui eu tenho 2 nitrogênios, tá? Então, tá balanceado, tá ok. Então, aqui eu posso deixar 1. Já o hidrogênio, agora eu tenho 6 hidrogênios. Antes, eu tenho 2. Então, aqui eu preciso colocar 3. Porque aí eu vou ter o quê? Novamente, H2, H2, e você que é bilíngue, H2. Totalizando 6 elétrons, tá? Então, aqui está balanceado. Só que o balanceamento dessa aula é balanceamento redox, ou como você viu agora há pouco, balanceamento de oxidação e redução. Então, vamos falar sobre ele. Mas ele leva a mesma dinâmica. Então, ele leva em conta agora o número
de elétrons cedidos deve ser igual ao número de elétrons doados. Então, aqui, além da gente balancear os átomos, nós vamos ver também os elétrons. Então, agora, além de balancear isso, nós temos que balancear isso. Então, eu vou colocar de maneira bem sucinta. Então, presta bastante atenção. Toda substância, quando ela é uma substância simples, o que é uma substância simples? Significa que eu tenho apenas um elemento, tá? Então, e claro, a substância simples não é íon. Se ele for íon, aí ele tem a carga. Mas substância simples, o NOx é igual a 0. Então, aqui o oxigênio também tem apenas um elemento. Ele tem 2 átomos, mas apenas um elemento. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Como você viu agora há pouco, eu vou analisar de um lado para o outro. Nesse caso, eles estão juntos. Se você olhar na sua tabela periódica, o magnésio é do grupo 2. Então, aqui ele é mais 2. O oxigênio é do grupo 6A. Então, aqui ele é menos 2. Então, significa que o magnésio foi de 0 para mais 2. Seguindo aquela regra que nós falamos agora há pouco, negativo e positivo, se ele aumenta, ele oxida. Se ele diminui, ele reduz. Então, note o seguinte, de 0 para mais 2, ele fez o quê? Ele aumentou, então ele oxida. Ele oxidou quantos elétrons? Ele perdeu, né? Perdeu aqui 2 elétrons. Quantos magnésios eu tenho? Só um. Eu tenho um antes, um depois. Então, só vão ser 2 elétrons aqui. Beleza. Só que no oxigênio, o que a gente tem? Nós temos aqui que ele reduz. Só reduz quantos elétrons? 2. Só que aqui ele tem 2. Então, claramente, eu vou ter que balancear a quantidade de átomos depois. Então, eu multiplico por 2. Note que aqui eu tenho quantos elétrons? 4. 4 elétrons. E aqui eu tenho 2 elétrons. Eu preciso igualar isso. O que ganha e o que perde. Então, antes, eu vou ter que colocar 2 no magnésio. Só que eu preciso igualar do outro lado. Eu também coloco 2. Então, note, eu tenho 2 magnésios antes, 2 depois, 2 oxigênios antes e 2 depois. Está balanceado, elétron e elementos químicos, tá bom? Mas vamos praticar mais, tá? Que isso aqui é o conteúdo. Outro exemplo que nós temos aqui é o ferro com cloro. O ferro com cloro vai seguir o mesmo caminho. Aqui é 0, aqui é 0. Aqui é mais 3, aqui é menos 1. Da mesma forma, daqui para cá foram 3 elétrons, ele oxida, né? Só que eu só tenho um elemento, ok? Quer dizer, um átomo. Daqui para cá, o que aconteceu? Ele reduziu e ele ganhou um elétron. Só que note que aqui eu tenho 2 para 3. Para balancear isso, a única forma de multiplicar pelos números, essa aqui foram 3 e aqui foram 2. Porque aí 3 vezes 2, 6 e 2 vezes 3, 6. Então, dessa forma, eu vou ter quantos cloros? Eu vou ter 6. Então, isso aqui vai dar 6 elétrons. Então, esse 3 eu preciso multiplicar por 2. Então, aqui é 1, 2. Então, é assim que a gente vai balancear, olhando tanto o balanceamento normal quanto o de elétrons. Outro exemplo aqui, novamente, tá sozinho é 0. Nesse caso, o hidrogênio é mais 1 porque ele está na família 1A, menos 1 porque o cloro está na família 7A, aqui ele continua sendo menos 1, e aqui o zinco é mais 2, como você viu na tabela anterior. Tá sozinho é 0. Então, daqui para cá, nós teremos que ele oxidou e ele perdeu 2 elétrons. Já o hidrogênio, o que aconteceu com ele? Ele reduziu e ele ganhou um elétron. Só que note, o zinco tem um antes, um depois. O hidrogênio tem um antes e 2 depois. Então, como a gente vai ter que balancear isso de qualquer forma, colocando um 2 aqui, eu vou multiplicar por 2. Então, note que ele
aqui está com 2 elétrons e aqui está com 2 elétrons. Então, está tudo certo. Está balanceado agora, né? Olha aí, bem tranquilo. Mas nós vamos praticar mais. Nós temos aqui novamente mais 1, menos 2. Neste caso aqui, você precisa calcular do SO2, porque você sabe que o oxigênio é menos 2. Só que isso é cada oxigênio. Quantos eu tenho? Eu tenho 2 menos 2, totalizando 4, tá? Então aqui, o SO2, ele vai estar menos 4 no total, não é por átomo. E eu sei que a soma dele tem que dar igual a 0, tá? Isso aqui foi só um exemplo que eu trouxe mais avançado para você entender, que pode ter essa situação. Então, aqui a única forma de dar 0 é que ele seja mais 4. Então, esse enxofre é mais 4, tá? Mais 4. Aqui está sozinho, é 0. Aqui é menos 2 e o hidrogênio é mais 1. Então, note que o enxofre é o único que altera. O hidrogênio continua mais 1, o oxigênio continua menos 2. Então, aqui o enxofre vai oxidar com 2 elétrons. E esse enxofre também vai estar aqui reduzindo. Só que aqui ele vai reduzir 4 elétrons. Então, ele foi de 4 para 0. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que esse 2 se transforme em 4. Então, vou multiplicar por 2, totalizando 4. Então, aqui eu preciso ter 2 dele. Desse eu preciso ter 1. Dessa forma, a única coisa que falta é o enxofre ser balanceado. Então, essa equação vai ficar o quê? 2H2S mais SO2 produzindo S mais H2O. Então, se eu tenho 2 enxofres aqui, eu tenho 1 aqui, então no total eu tenho 3. Então aqui eu coloco 3. E aí está completo essa equação, tá? E aí, esse aqui, gente, é o mais difícil, tá? Não se preocupe, tá? Não vou dar spoiler aqui, mas aqui é para você estar preparando-se para o vestibular, se você quiser. E aqui é um outro exemplo também tranquilo. Aqui substância simples 0, substância simples 0. Aqui o ferro, ele vai ser mais 3, porque aqui tem um mais 3, e aqui é menos 2, porque aqui tem menos 2. Mas você pode ver na tabela periódica. Da mesma forma, aqui é mais 3, e aqui é menos 2. Note que aqui, o ferro, o que vai acontecer com ele? O ferro não, né? A gente está falando do alumínio. Ele vai de 0 para mais 3, então aqui ó, vai oxidar e ele está perdendo 3 elétrons. Já o ferro, o que está acontecendo com ele? Ele está reduzindo e está ganhando 3 elétrons. Só que o alumínio eu tenho 2 dele. Então aqui eu multiplico por 2, né? Então eu tenho 6 elétrons de quem oxida. Já que o ferro, ele tem 2 ferros aqui. Então eu multiplico por 2, dá 6. Ah, professor, então tá certinho. Exatamente. Só falta você completar os números, porque se eu tenho um alumínio antes e 2 depois, eu tenho que balancear isso. Então vai ficar o quê? 2Al mais 2 mais Fe2O3, produzindo o quê? 2Fe mais Al2O3, tá bom? Então, o balanceamento normal, ele vai balancear apenas os átomos. Já o balanceamento por oxidação e redução, ele vai fazer o quê? Ele vai balancear os elétrons também. Então, só toma esse cuidado. É muito difícil surgir, né, no vestibular assim, questões que caem em balanceamento redox, mas fique atento, tá bom? Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Fique com Deus e até a próxima.